Bom dia, meus amores! Bem-vindos para mais uma mensagem da semana. E nós não podemos começar essa mensagem diferentemente do que, primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos vivos mais um dia. Mais uma semana se iniciando e que Deus, na sua infinita bondade, possa direcionar a gente para os caminhos retos e certos que nós devemos estar. Porque tudo que é nosso, que chegue até nós, e tudo que não é nosso, que saia da nossa vida, que libere espaço para aquilo que é nosso. Vamos lá para a nossa mensagem da semana. E como sempre eu vou utilizar o livro O Médico Jesus, que está sendo muito importante, mesmo algumas mensagens sendo repetidas, é o que a gente precisa ouvir no dia e é o que a gente precisa refletir, porque a gente já sabe, né? A gente já sabe que tudo depende da nossa intenção na nossa vida. Essa semana eu acordei com a intenção de lotar as vagas do Mind Connect, que já estão oficialmente abertas, que é o nosso treinamento presencial imersivo com acompanhamento, onde nós vamos trabalhar mentalidade, comunicação e relacionamento na prática, na íntegra. Vai ser sensacional. E eu também acordei com a intenção de conseguir vender mudando o jogo por semana. Essas são as minhas duas intenções da semana, e se for para que isso aconteça, que Deus me direcione para o caminho reto certo, coloque as pessoas certas na minha vida e me mostre, e eu tenha sabedoria de ouvir e ver aquilo que Deus está mostrando para mim. Vamos lá para a mensagem da semana? Vamos lá, concentra naquilo que você precisa ouvir. Paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você para que se possa apreciar e aprender e depois relaxar. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para as tarefas superiores. Sem paciência, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem que ter paciência. Sem os exercícios diários da paciência com médicos, enfermeiros, exames, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. Que assim seja. Mensagem, né? Paciência. E é muito interessante a gente ouvir isso, né? Paciência. Porque o ser humano hoje tá sem paciência, né? Tá sem paciência no trânsito, tá sem paciência com a pessoa que é casada, tá sem paciência com os filhos, tá sem paciência com o chefe, tá sem paciência. Mas por que tá sem paciência? Porque não se trata com amor. A paciência, ela é um resultado de alto amor. Bom, então se eu entendo que eu demorei 10 anos para engordar 30 quilos, eu devo ter consciência de me dar mais 10 anos para eliminar esses 30 quilos. Mas porque a vida tá assim, ó, na estralar dos dedos, né? Então eu mando uma mensagem e você me responde automaticamente. Eu vejo se você leu ou não leu a mensagem, se você vai me responder ou não vai me responder. Então a gente tá com tudo na palma da nossa mão.
Literalmente, que é o celular. E é por esse motivo, bom dia, Marcos, e é por esse motivo que a gente precisa entender que precisamos ter paciência. Paciência para curar a doença, paciência para com o outro, paciência para com nós mesmos, porque nós vamos errar. Fato, nós vamos errar. Mas o que importa do nosso erro é a gente reconhecer o nosso erro e ter o que está escrito aqui, que Jesus diz pra gente. Usar isso a favor nosso e a favor do outro. O que acontece normalmente é que o ser humano, ele é hipócrita. Ele não se trata com gentileza, ele não se trata com alto amor. E ele quer tratar o outro com alto amor. Deus, na sua infinita bondade, disse assim: é mais fácil um camelo passar pela buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente vem, vai lendo e vai estudando e vai entendendo que o dinheiro no mundo terreno que a gente vive é extremamente importante. Ele é a base de troca nossa. Só que antes do dinheiro vem Deus. Só que antes do dinheiro vem o nosso amor. Obrigada, Marcos. Obrigada, meu amor. Sabe? Então, o dinheiro, a gente precisa parar de romantizar. A gente não nasceu nessa vida para sofrer. A gente não nasceu nessa vida para não saber como vai pagar os boletos no final do mês. Não é para isso que a gente nasceu. A gente nasceu para evoluir. A gente nasceu para ter alto amor. A gente nasceu para transformar as nossas dificuldades. Só que para que isso aconteça, a gente precisa ter paciência. E eu costumava dizer, né, que paciência ou você tem ou você não tem. Mas é uma virtude que pode ser treinada. Só que para você ter paciência, antes você tem que ter tolerância. Você só vai conseguir chegar na paciência se você treinar a sua tolerância para com o outro. E tá escrito aqui no livro, né? Aceite total e completamente o que acontecer a você para que possa apreciar e aprender. E depois, relaxar. Então, antes da gente entender o quadro, a gente precisa apreciar o quadro que está sendo montado. Eu não sei se você tá percebendo, hoje eu tô meio fanha, né? Eu tô constipada aqui, assim, ó. E aí, eu uso o meu olhinho essencial aqui. E por que eu tô falando isso pra você? Porque eu sei por que meu corpo tá reagindo dessa maneira. Eu já sei. Então, se eu já sei, eu preciso entender assim, eu libero o fluxo da vida. As minhas células funcionam em perfeita harmonia, tudo está bem. Porque se eu não entender o porquê que o meu corpo está respondendo dessa maneira, eu não vou conseguir me curar. Mas o meu corpo está respondendo dessa maneira por N padrões de comportamento que foram modificados nesse meu último aniversário. Nesse meu último aniversário foram modificados N padrões. Vamos lá? Eu não bebi nada de álcool. Não bebi nada de álcool. Esse foi o primeiro padrão que foi transformado no meu aniversário. Segundo padrão, eu estive presente o tempo inteiro. Você é um anjo enviado por Deus para nos dar luz. Ah, que assim seja, eu recebo. E que Deus me use como instrumento para falar aquilo que você precisa ouvir. E aí teve outros padrões de comportamento que foram modificados. E o meu corpo tá respondendo e tá me dizendo assim: você vai continuar mesmo? Não, vamos parar. Vou te dar dor de cabeça, vou te dar gripe pra você desistir. Não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir dos meus hábitos saudáveis. Só por hoje eu decido ser saudável. Só por hoje eu decido agradecer. Só por hoje eu decido cumprir as minhas obrigações. Só por hoje eu decido ter paciência. E tá escrito aqui: tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Então, tudo o que tá acontecendo não é bom ou ruim, é pro nosso bem. Só que a gente não tem os olhos que Deus tem para direcionar a nossa história. Então, ou a gente confia no Pai que é único, ou a gente vai sofrer. E aí, é uma decisão e uma opção sua. Tá escrito na Bíblia: amar teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Só que o a ti mesmo não é para ser confundido com egoísmo. Eu já falei isso aqui, vou repetir. O a ti mesmo é para ser um ato de amor para você. É para você adquirir hábitos saudáveis na sua vida. É para você cuidar do seu corpo físico, da sua mente, das suas emoções, dos seus comportamentos. É para você cuidar da sua saúde espiritual. Só que a gente sabe que é mais fácil abrir mão de tudo isso. É difícil pra caramba a gente cuidar da gente. É difícil pra caramba cuidar da gente. Mas somente a gente pode entender e escolher os caminhos que a gente vai seguir. Então, se você está assistindo essa mensagem agora, eu peço que você feche os seus olhos, respire fundo. E pense nas 3 pessoas que precisam receber essa mensagem hoje. E direcione essa mensagem para essas pessoas. Às vezes, somente essa frase, tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar à primeira vista, pode salvar uma vida. E você pode ser o direcionador de salvar uma vida. Os hospitais estão recebendo diariamente, em média, 5 ou 6 pessoas aqui em Piracicaba que tentam suicídio. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, a carga terrena tá pesada. Tá difícil viver, não tá fácil. Só que tirar a própria vida não deve ser uma opção. A gente deve pedir ajuda, a gente deve ouvir mensagens de sabedoria, a gente precisa olhar para nossa vida com outra ótica. Porque se a gente não olhar para nossa vida com outra ótica, vai ficar pesado pra caramba. E mais do que isso, se tá pesado pra caramba, tu tá carregando peso que não é seu. Então essas pessoas preferem, no seu cansaço mais profundo, tirar a própria vida. Só que muitas delas não conseguem. Porque não é hora delas partirem. E porque de verdade elas não querem. Só que esse ato é um ato de eu vou tentar tirar minha própria vida porque eu não aguento mais viver. E eu falo isso, gente, na posição de alguém que já tentou isso, tá? Eu, quando minha mãe morreu, eu tinha 15 anos, inclusive agora dia 13 de março vai fazer 22 anos que a minha mãe desencarnou. E aí, dentro da minha adolescência, eu usei droga, foi bem complicada a minha adolescência, assim, depois que a minha mãe morreu. E sim, com 18 anos eu tentei tirar minha própria vida porque eu não estava aguentando mais viver. Só que eu não pedi ajuda pra ninguém. Eu simplesmente tentava. Então eu usava drogas em excesso, eu tomei um vidro de perfume e sentei no jacaré do prédio. Só que eu não queria morrer. Eu só tava suplicando por ajuda. Eu só queria que alguém me visse, alguém pudesse me dar um abraço, me desse um direcionamento do que fazer. Naquela época, o meu pai também estava depressivo. A morte da minha mãe foi bem doída. Então, a única pessoa que eu tinha, que era o meu pai, estava doente também, precisando de ajuda. A minha avó, que era mãe da minha mãe, tinha acabado de falecer também. Então, eu perdi a minha mãe com 15 anos, a minha avó materna com 17 anos... E aí, com os 8 anos, a carga estava muito pesada mesmo. Então, eu só precisava de alguém para me direcionar. E aonde que eu fui encontrar essa salvação? Em Deus. Na casa espírita que eu frequento até hoje. Mas perceba, não é sobre a religião. Deus, a espiritualidade me salvou. E é por isso que eu venho aqui falar para os senhores, porque essas palavras me salvaram no momento mais difícil da minha vida. E eu sou muito grata e honro cada pessoa que passou na minha vida naquela época. Hoje eu olho pro meu passado e eu entendo porque eu passei por aquilo, porque hoje eu consigo falar sobre isso pra você. Então, às vezes você tá pensando em acabar com a tua própria vida, mas ei, respira. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Tirar sua própria vida não é uma opção. Procure ajuda. E se você não souber para quem procurar ajuda, mande uma mensagem.
pra mim, pode mandar. Manda no direct. Bea, preciso de ajuda. Vamos colocar movimento no seu corpo para você olhar para outros direcionamentos. Fechado? Então, compartilhe essa mensagem com alguém. E eu vou acabar essa mensagem agora para ela ficar curtinha, para que as pessoas possam ouvir o que eu acabei de ler aqui. Tenhamos paciência. E lembrem, a doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, não chegaremos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos. Respirar fundo. Deus, causa primeira de todas as coisas. Jesus, nosso mestre, amigo e guia. Gratidão por mais uma semana que se inicia. Gratidão pela mensagem da semana. Que possamos ter sabedoria e discernimento para termos paciência. Paciência de entender que tudo acontece exatamente como tem que acontecer. Mesmo que no momento nós não entendamos o motivo pelo qual aquilo está acontecendo, Senhor, nos dê sabedoria para que possamos seguir em frente. Para que as pedras do nosso caminho não nos paralisem e sim nos fortaleçam. Senhor, coloque as pessoas certas na nossa vida. Quem tiver que ouvir essa mensagem, que chegue até essa mensagem. Quem precisar de ajuda, que peça ajuda, Senhor. Tire da nossa vida as pessoas que não faz mais sentido estar, ó Pai. E mande as pessoas que faz sentido se conectar com nós. Que possamos essa semana ter muita paz, muito alto amor e principalmente discernimento de escolher os caminhos certos e retos que o Senhor vai nos colocar. Porque o Senhor faz a sua parte e que nós possamos fazer a nossa parte, ó Pai. Que tenhamos uma semana abençoada e que tudo aquilo que se faz necessário na nossa vida que chegue até nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Você fala de uma qualidade que é um desafio. Fala mais, Marcos. Gente, é isso. É isso. Então, muito obrigada por você estar aqui. Compartilhe essa mensagem, tá bom? Sexta-feira temos Projeto Mova-se, que aí a gente fala sobre o Evangelho mesmo, né? Sobre a palavra de Deus, mas sempre colocando movimento na palavra, porque, mais uma vez, não adianta a gente ouvir, a gente ler e continuar com os mesmos comportamentos. A gente precisa mudar comportamento para ter resultados diferentes, tá? Deus faz o extraordinário e o impossível. Nós fazemos a nossa parte, o básico, o ordinário, tá bom? Então, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai fazer a deles. E lembra, tá escrito na Bíblia. Tá escrito lá. A fé sem obra é a mesma coisa que nada. Ou seja, a fé sem ação, ela não existe. Faça a sua parte. E calma, Deus vai fazer a dele. Na hora que você estiver pronto. Só que você não sabe a hora que você está pronto. Só Deus sabe. E Deus só vai te entregar aquilo que de fato você pode suportar. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. E até semana que vem.